Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Taya e esse é o 5 ou Mais, o canal onde a gente fala sobre séries, filmes, livros, músicas, e hoje nós vamos falar sobre a história do cinema através das guerras. Primeiramente, eu queria contar para vocês que eu sou formada em Ciências Sociais, acho que eu nunca falei isso aqui para vocês. Eu já tive a oportunidade de estudar sobre os grandes conflitos na faculdade, fora dela. Não é a minha especialidade, história ou guerras, conflitos no geral. Política não é a minha especialidade, não é a minha área de afinidade. Então, este vídeo é realmente para falar sobre curiosidades do cinema na guerra e não tem nenhum cunho sensacionalista, é realmente apenas para falar sobre curiosidades e para a gente entender como a mídia ela é importante num papel de contar a história. A mídia ela tem um ponto de vista, esse ponto de vista ele não é imparcial, depende de todo um contexto histórico, enfim. E é só isso que eu quero mostrar um pouco para vocês através de algumas curiosidades que eu vou citar aqui, tudo bem? Primeiro vamos falar do boom do cinema na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, na época da Primeira Guerra Mundial, o cinema ele ainda era muito experimental, ele ainda estava muito no seu início, mas devido às guerras, o cinema ele teve um papel fundamental, principalmente o cinema norte-americano, e ele evoluiu com a guerra. Diferente do que é hoje, a gente está acostumado a ver os conflitos, a gente pode relacionar com a Ucrânia e a Rússia, tem muita coisa que está sendo gravada ao vivo, de celulares, redes sociais, enfim. E naquela época não era assim. Os meios de comunicação eles esbarravam em muitas dificuldades. Sejam elas técnicas, o peso e o tamanho dos equipamentos para estar transportando a longas distâncias e também as proibições militares, né? Você não podia estar na frente lá do conflito, você não estava lá no meio do campo de batalha. Então, o que se era gravado dos conflitos era de um ponto distante e fixo, né? Um ponto fixo e distante e muitas vezes poderia ser encenado para transmitir isso. E o cinema vinculou esses conflitos, durante muito tempo nos cinemas, nas telas, como uma forma de promover um ideal, né, das suas tropas, levantar a moral, contar como os seus soldados estavam se saindo muito bem na guerra, para que o povo tivesse a sensação de segurança e também infligir aquele sentimento de patriotismo. E esses conflitos que apareciam no filme, eles podiam ser reais ou não. E uma segunda curiosidade é que esses filmes da Primeira Guerra, eles não serviam só para recrutar pessoas ou para o fronte de guerra, né? Recrutar soldados e elevar a moral do povo americano. Ele servia como uma forma de recrutar pessoas para patrocinar a guerra. O que isso quer dizer? Precisavam de pessoas para trabalhar na indústria da guerra, na indústria de munição, de ferro, siderúrgicas, enfim, tudo que movimentava a guerra. Então tinha o papel de fazer com que as pessoas comprassem essa ideia da guerra e fossem trabalhar em qualquer que seja a área para ajudar quem estava no fronte ou por trás da guerra. E também de promover patrocinadores, né? O cinema, ele teve essa função de passar para as pessoas uma ideia para que elas comprassem essa ideia e fossem trabalhar de alguma forma, fossem se alistar, fossem trabalhar, fossem ajudar a promover aquela guerra de alguma forma. Bom, e muitos de nós conhecemos o termo PNAP, até sabemos que ele foi cunhado na Segunda Guerra, mas a gente não sabe muito da história. Eu vou contar um pouco para vocês aqui. Bom, a Betty Grable, que foi uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood nos anos 40, uma atriz que foi a estrela da 20th Century Fox e a queridinha da América naquela época, foi a primeira pin-up. A foto dela, que ela está de costas, olhando por cima do ombro direito, foi eleita pela revista Times uma das 100 fotos mais influentes de todos os tempos. Essa foto de uma atriz do cinema que foi tirada com um propósito, né, de elevar a moral dos soldados na guerra. E o que muita gente não sabe é que essa foto ela teve um objetivo. Não foi só levar a moral, promover, criar um estilo novo. Devido às grandes distâncias que se viajavam, os soldados, ao tempo de afastamento muito grande que ficavam de casa e do próprio convívio social, se percebeu que existia
muitos relatos, muitos afetos entre os próprios soldados, relações de afetos, existem registros de cartas entre soldados, e isso começou a incomodar as autoridades políticas e militares daquela época, e eles pediram essa foto, encomendaram essa foto da Betty Grable e distribuíram entre os soldados, que logo virou uma sensação, né? Quem não queria ter uma foto da Betty naquela época? E eles davam um jeito de pendurar essa foto acima de onde eles estivessem. Poderia ser acima de um armário, do dormitório, em qualquer lugar. Então, o termo pin-up vem desse ato de pendurar acima, da expressão em inglês pin-up. Assim se surgiu esse estilo sexy sem ser vulgar, meio vintage, que foi criado com o propósito de diminuir o afeto entre os soldados. Se diminuiu ou não, ninguém sabe, não sei, não pesquisei, também não encontrei nada falando sobre isso, sobre a eficácia do método, mas ela teve esse objetivo. Bom, e agora a quarta curiosidade, a gente vai lá para o outro polo, a gente falou muito dos Estados Unidos, mas a gente vai lá para a Alemanha, lá da propaganda nazista na Alemanha. Após a chegada do nazismo em 1933, se instituiu o Ministério do Reich para propaganda e esclarecimento popular. E nada mais era, esse ministério, um jeito de propagar notícias nazistas, filmes, propagandas, flyers, todos os meios de comunicação que tinham na época, rádio, revista, enfim, tudo ajudando a propagar a ideia antissemita, ajudando a propagar o ideal de nacionalismo alemão. E o cinema teve uma responsabilidade sobre isso, porque os filmes alemães eles eram vinculados a todo tempo nos cinemas e eles tinham essa ideologia antissemita de instituir o nacionalismo alemão, e isso foi propagado até para fora da Alemanha. E o cinema nazista ele preparava o povo para uma ideia de guerra. Os filmes que eram vinculados naquela época como notícias de uma ideia de perseguição aos alemães, e tinha toda uma preparação ideológica que foi sendo vinculada através do cinema, porque era a mídia que se tinha, que era uma coisa popular, que todo mundo ia às salas de cinema, levava as famílias e todo mundo assistia. Era o que tinha naquela época para se propagar largamente notícias e ideais. E isso porque a Alemanha, a gente sabe, ela foi uma das grandes perdedoras da Primeira Guerra. Então ela sofreu várias sanções econômicas e de comércio. Então, eles começaram a usar o cinema, o Ministério do Reich, para esclarecimento popular e propaganda, começou a utilizar o cinema como forma de falar assim para os alemães: olha, nós somos o povo alemão, nós temos dignidade, o mundo todo está errado, o mundo está contra a gente precisa retomar nossa dignidade de volta. Esse foi o papel do cinema, né, para instituir essa ideologia e muito mais, muito além disso, que a gente não pode se aprofundar, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu quero que vocês entendam que o cinema ele tem uma finalidade naquela época e hoje ainda. Vamos falar da quinta curiosidade, que é mais uma pergunta que ainda está acontecendo, né? Como o cinema, a indústria do cinema, ela está se posicionando hoje com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Bom, esse conflito ele gerou muito medo, ele gerou embargos econômicos à Rússia, e existe um medo muito grande que esse conflito tome proporções maiores e afins. E o cinema como arte, e arte é feita com ideais, ele já também, a indústria no total, já está se posicionando quanto a isso. Já está havendo um boicote ocidental sobre as obras de produção russa, já a Academia da Ucrânia e de outros países do leste europeu já pediram para que as produções russas não participassem mais de festivais ou de promoções ou de qualquer coisa no Ocidente enquanto estivesse rolando esse conflito, enquanto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia estivesse em andamento, e foi atendido, já tiraram os filmes ou documentários, as produções de cinema, né, russa, de qualquer festival que esteja participando. As plataformas de streaming também já se posicionaram quanto a isso. Netflix, Paramount, Disney, algumas outras que eu não lembro o nome agora, já se posicionaram, já falaram que não vão mais comprar, já suspenderam as compras que estavam em andamento de produções russas. Então, o que está na plataforma vai ficar, mas até esse conflito terminar, ou até depois disso, não vai ter a aquisição, não vai ter a compra de novos conteúdos de produção russa nessas plataformas de streaming. Então a gente vê que o cinema ele tem uma força de mudar ideias, de se posicionar
da maneira que tem quanto a isso, quanto aos conflitos, e a gente está num momento que a gente pode observar isso. Por exemplo, o filme Batman, que estreou recentemente, foi largamente difundido e todo mundo está gostando, comentando, a crítica aplaudindo. Não foi distribuído, cancelaram-se as distribuições na Rússia, porque é como se tem de expressar a insatisfação com o que está acontecendo. E é exatamente essa a função do vídeo, querer mostrar para vocês como as mídias e cinema, principalmente, que é o que a gente está falando, dos nossos filmes, das nossas séries, ele tem um posicionamento quanto a tudo que acontece e não é uma mídia imparcial, como a gente pode pensar. São produções por amor à arte. Também tem o cunho político, tem o seu posicionamento e tudo que a gente consome, ele tem um papel, ele tem uma finalidade que a gente tem que saber qual é, a gente pode pesquisar, a gente pode procurar as notícias mais corretas e tentar consumir coisas com que a gente simpatize ideologicamente. Essa apenas a função do vídeo. E se vocês gostaram, quiserem mais conteúdos desse tipo, é só comentar nos comentários abaixo, me dá um like se vocês gostaram. Se não gostaram, deem um dislike, digam pra mim também nos comentários o que vocês não gostaram. E muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Tchau, tchau! Até a próxima!